Na semana passada, lá no Santuário, um grupo de estudos que temos para compartilhar e debater coisas relacionadas ao estudo das religiões no Facebook, um amigo meu, usuário do grupo, postou um link bastante intrigante sobre a Wicca ser a 10ª maior religião do mundo. Veja bem, não estamos falando do paganismo clássico aqui, até porque o paganismo clássico, como o que cultuavam os vikings, o que cultuavam os helenos, por exemplo, há muito tempo já não existe mais. Também não falamos de outras religiões tribais ou de religiões de matriz africana, que às vezes são consideradas por alguns adeptos da Wicca como sendo também religiões pagãs. O site foi bem específico em dizer que existem de 12 a 19 milhões de adeptos da Wicca e de vertentes de neopaganismo em todo o mundo, mais até do que o próprio ateísmo, que em países como os Estados Unidos, a Austrália, chega a constituir uma parcela de 13 a 15% da população nacional. Eu achei essa informação muito estranha e desconfiei que estivesse imprecisa. Lembro que quando comecei a minha especialização em ciência da religião, em 2010, a Wicca foi meu primeiro objeto de estudo, até que em 2012 eu decidi que ia seguir com a naturologia e é o que se tornou o meu grande objeto dentro da ciência da religião. Foi o que eu estudei no mestrado, é o que eu continuo estudando no doutorado. Mas naqueles 2 anos que estudei a Wicca, lembro-me que uma das principais características dos autores que escrevem sobre o Wicca no mundo era uma tendência a aumentar muito o próprio número de adeptos quando eles falavam de uma estimativa da população de pagãos e neopagãos no mundo. Veja bem, esse não é um problema da Wicca, exclusivamente, né? Por isso seria irresponsável concluirmos disso que estes autores wiccanos agem de má fé ao aumentar o número de seus supostos adeptos. O que acontece, conforme explica Lauren Yanacone, é que a maioria das organizações religiosas mantém registros desleixados de si mesmas e listas de membro excessivamente inclusivas. E eu realmente percebo que quando uma religião apresenta um número inchado de membros, com uma população possivelmente muito maior do que um estudo mais cuidadoso revelaria, eles realmente acreditam que esses números são reais. No Brasil, um ótimo exemplo disso são os evangélicos. É muito comum os evangélicos se dizerem a 2ª maior religião brasileira, com mais de 42 milhões de crentes de acordo com dados do IBGE, mas simplesmente a conta só chega nesse número gigantesco porque eles aglutinam no mesmo grupo diversas igrejas cristãs não católicas que são diferentes entre si. Mesmo que essas igrejas tenham divergências teológicas significativas, como, por exemplo, a Assembleia de Deus, que é o maior grupo pentecostal do Brasil, com 12 milhões de adeptos, e os protestantes de missão, como adventistas, luteranos, anglicanos, metodistas, que somam quase 7,7 milhões de crentes em nosso país e contam com igrejas com valores que muitas vezes entram em choque com práticas que são comuns ao pentecostalismo. Para piorar o cenário, pesquisas quantitativas são escassas quando comparadas em números a abordagens de outros tipos em estudos acadêmicos sobre religião. E os governos, isso no mundo inteiro, tendem a coletar poucas estatísticas e financiar poucas pesquisas sobre religião. Com isso, ficamos presos a um punhado de dados, muitas vezes produzidos por grupos independentes, que são difíceis de serem totalmente confirmados ou totalmente refutados. E isso inclui também o censo do IBGE, que é a maior pesquisa quantitativa de religião que a gente tem no Brasil, mas que possui uma série de críticas das quais eu não vou me aprofundar nesse vídeo. Mas os dados que temos são os dados com os quais eu vou trabalhar. Em primeiro lugar, conforme se pode observar no Google Trends, a popularidade da Wicca no mundo despenca desde o início da década de 2000. Dos países que continuam a demonstrar interesse em Wicca nas plataformas do Google, Porto Rico aparece como o primeiro lugar, seguido dos Estados Unidos e o Brasil em terceiro. Com isso, eu deduzo que poderíamos esperar que aqui estivesse também a 3ª maior população de wiccanos do mundo, certo? Bem, infelizmente não é o que eu observei. No censo de 2010, conforme vemos, não há uma categoria Wicca ou neopaganismo nos resultados. O motivo disso é porque não houve respondentes suficientes no Brasil que se declarassem wiccanos para que o IBGE considerasse relevante abrir um grupo próprio de análise para essa religião. O que temos é um grupo bastante difuso chamado Religiões Esotéricas, que conta com apenas 74.013 membros, ou menos de 0,04% da população brasileira. E com isso, se colocarmos
todas as religiões dos grupos que o IBGE apresenta na tabela 1.4.1 dos resultados do censo de 2010, as religiões esotéricas ficariam em 34º lugar no ranking nacional. O problema é que o grupo Religiões Esotéricas, conforme o próprio plural indica, não diz respeito apenas à Wicca, mas sim a toda a minoria religiosa brasileira esotérica que, porventura, o IBGE considerou que caberia ser inserida nesse grupo. Ou seja, não existem 74 mil wiccanos no Brasil. Existem 74 mil esotéricos, dos quais wiccanos também estão inseridos. E quando exploramos os metadados dos 3 maiores grupos que constituem este grupo, essa categoria, religiões esotéricas, que inclusive vertentes cristãs de esoterismo também entram nessa conta. Logo, esoterismos que usam pauta cristã, uma religiosidade que a Wicca declaradamente tenta se opor e que definitivamente não constitui nenhuma cosmovisão wiccana, nenhuma cosmovisão neopagã tradicional, visto que faz parte da mitologia fundante da Wicca um discurso de que o cristianismo perseguiu as bruxas durante a Idade Média. Ou seja, daqueles 74 mil, uma parcela deles constitui uma miríade de esoterismos cristãos, deixando a Wicca no Brasil uma representatividade ainda menor do que esses 0,04% que o grupo como um todo apresenta. Agora, é claro, né? Eu tentei procurar também uma referência mundial sobre pesquisas de pertença religiosa, porque por mais que o Brasil seja o 5º país mais populoso do mundo, mesmo assim, nós não representamos a totalidade da população mundial. Como eu disse antes de apresentar os dados do IBGE, o fato dos internautas brasileiros serem os terceiros do mundo a se interessar pela Wicca é um indício de que aqui talvez estivesse a 3ª maior população de wiccanos no planeta, mas um indício não é um fato. E conforme demonstramos pelos dados do IBGE, de fato esse indício não é a realidade da nossa população. E por isso eu busquei dentre os sites que alguns dos professores do meu doutorado utilizam um que trouxesse dados sobre a demografia do neopaganismo no âmbito mundial. Escolhi para isso o site Adherents, que na tradução significaria literalmente adeptos. Com uma lista de pesquisas independentes intercaladas para chegar a uma estimativa da população de seguidores dos maiores grupos religiosos do mundo, esse site traz alguns dados que são interessantes. O número é bastante expressivo. De acordo com o site, o neopaganismo aparece com 1 milhão de praticantes no mundo todo, o que lhe garante o 19º lugar no ranking global. Contudo, é ainda assim um número muito inferior aos 12 a 19 milhões de pessoas que o site que eu apresentei no início do vídeo diz que existem de neopagãos e wiccanos no mundo.